A casa está quieta. É um silêncio pesado, que parece absorver até o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Estou aqui, afundada na minha poltrona de veludo gasto, a mesma onde Roberto, meu marido, se sentava para ler o jornal todas as manhãs com seus óculos na ponta do nariz. O tecido já conhece o formato do meu corpo, me abraça como um velho amigo. Mas hoje não há conforto. O ar está gelado. Sobre o braço da poltrona, meus dedos alisam a lã grossa e familiar do meu chale. Aquele que eu mesma tricotei há mais de 20 anos. Aquele que poucas horas atrás virou a arma de uma execução pública da minha dignidade. A voz de Camila, minha nora, ainda arranha meus ouvidos. Não foi um sussurro, não foi um comentário à parte. Foi uma declaração feita em voz alta o suficiente para que as amigas dela, magras e reluzentes como taças de cristal, pudessem ouvir e trocar aquele olhar cúmplice. Dona Helena, com todo o respeito, ela sempre começava assim quando ia me espetar com alguma maldade. Esse com todo o respeito era a luva de pelica que ela usava para me dar um tapa na cara. Esse seu visual parece que saiu de um brechó, envergonha a todos. O que os sócios do Lucas vão pensar? Envergonha a todos. A frase flutuou no ar perfumado e caro da festa de aniversário de 8 anos do meu neto. 8 anos. Uma festa que deveria ser sobre balões, brigadeiro e a alegria pura de uma criança, mas que Camila transformou num evento social para exibir o sucesso do meu filho. Um sucesso que, ironicamente, fui eu quem pagou. Eu fiquei parada. O sorriso que eu tinha no rosto por ver Theo brincando com o telescópio que lhe dei congelou e se quebrou em 1000 pedaços. Me senti nua, completamente exposta. Uma peça de museu empoeirada no meio daquela decoração minimalista, branca e dourada, que parece um consultório chique. Cada objeto na casa deles grita dinheiro, mas nenhum sussurra lar. E o pior, a facada que realmente me fez sangrar por dentro não foi o veneno de Camila, foi o silêncio do meu filho. Lucas estava ali perto, a menos de 5 passos de distância. Ele segurava uma taça de champanhe, o mesmo que eu o vi beber com gosto quando ele era um rapazola e roubava um gole nas festas de fim de ano. Nossos olhos se encontraram por um segundo que durou uma eternidade. Eu vi a vergonha nos olhos dele. Mas não era vergonha da atitude da esposa. Era vergonha de mim. Ele apenas desviou o olhar, deu um gole na sua bebida e se virou para comentar algo com um homem de terno caro, como se eu fosse uma mancha na parede que ele decidiu ignorar. Meu próprio filho. O menino para quem eu li histórias, cujos joelhos ralei e cujas febres passei noites em claro cuidando. Aquele menino me olhou como se eu fosse um problema, um constrangimento. Eu vim embora logo depois. Ninguém notou por um bom tempo. Quando finalmente me despedi, dei uma desculpa qualquer de dor de cabeça. Lucas apenas acenou, já entretido em outra conversa. Camila me deu um beijo no ar, perto da minha bochecha, o sorriso de anfitriã perfeita já no rosto. Ninguém insistiu para que eu ficasse. A porta se fechou atrás de mim e o som da festa foi abafado, me deixando no silêncio do corredor do prédio deles. O alívio deles pela minha partida era quase palpável. Agora, aqui na minha poltrona, o peso daquela noite desaba sobre mim. A dor aguda está passando, dando lugar a uma coisa diferente. Uma frieza. Uma clareza que dói, como olhar para o sol depois de muito tempo no escuro. Por anos, eu engoli o desprezo. Engoli as críticas disfarçadas de conselho, as exclusões sutis, a condescendência. Fiz tudo isso em nome da paz, para não criar problemas, para poder continuar vendo meu neto crescer. Mas que paz era essa? Era a paz deles, não a minha. Eu estava comprando migalhas de afeto com a minha dignidade. E naquela noite, ao ver a covardia estampada no rosto do meu filho, eu entendi. Entendi que a conta não fechava mais. O preço ficou alto demais. Meus dedos param de alisar a lã. O chale. Meus olhos se enchem d'água. Uma única lágrima escorre, quente, e se perde na trama do fio. Lembro do dia em que Roberto chegou em casa com os novelos.
Era um azul profundo, quase cinza, como o céu antes de uma tempestade no mar. Ele colocou os novelos no meu colo e disse, com aquele sorriso que enrugava os cantos dos olhos: "É da cor dos seus olhos quando você olha para o mar, Helena." O calor daquela lembrança é uma tortura agora. Roberto me via. Ele via a cor da minha alma. Para Lucas e Camila, eu sou só uma velhinha com um chale de brechó, a matriarca de uma família que eles fazem questão de apagar. Mas a lágrima seca. O frio no meu peito se solidifica. Não é mais dor. É outra coisa. É resolução. O jogo acabou. Eu permiti que eles ditassem as regras por tempo demais. Esta noite, eles não humilharam apenas a mim. Eles humilharam a memória do Roberto. E isso eu não vou mais permitir. A noite não me deu trégua. O sono é um amigo que me abandonou na porta de casa, junto com a minha dignidade. Cada vez que fecho os olhos, vejo o rosto do meu filho se desviando do meu. É uma imagem que queima. Desisto de lutar e me levanto. Os pés descalços no assoalho frio me guiam, quase por instinto, até o pequeno escritório de Roberto. Nada aqui mudou muito. A mesma estante de mogno, os mesmos livros com cheiro de tempo. No canto, debaixo de uma manta, a caixa de madeira onde guardo nossas fotografias. Minhas mãos tremem um pouco ao levantar a tampa. O cheiro de papel antigo sobe, um perfume de fantasmas e de tempos mais simples. A primeira foto que meus dedos encontram já me atinge como um soco no estômago. É a nossa casa de praia, em Ubatuba. Roberto está na varanda, sorrindo, a camisa de linho aberta no peito, o cabelo prateado bagunçado pelo vento do mar. Atrás dele, o azul infinito que ele tanto amava. Aquele lugar era a nossa alma. Onde ensinamos Lucas a nadar, onde comemos peixe fresco na areia, onde fizemos planos para a velhice que só eu alcancei. Eu vendi essa casa. Vendi a alma do meu casamento. A lembrança da conversa com Lucas é tão nítida que parece que foi ontem. Ele tinha uns 35 anos, os olhos brilhando com uma febre que eu confundi com paixão, mas que hoje sei que era apenas ganância. Ele me sentou nesta mesma poltrona onde estou agora. "Mãe, é o negócio da minha vida. Uma importadora. Já tenho os contatos, o plano. Só preciso do capital inicial. É uma chance de ouro, eu sinto." Eu hesitei. O dinheiro de Roberto estava investido, rendendo o suficiente para a minha tranquilidade. Mexer naquilo era como perturbar seu descanso. "Lucas, meu filho, isso é muito arriscado." Foi quando ele jogou a cartada final. Ele se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. O mesmo gesto que fazia quando era pequeno e queria um brinquedo novo. "Eu sei que a casa de Ubatuba é sagrada para a senhora, para a memória do pai. Mas pense nisso como um investimento. Eu juro, mãe, eu juro pela memória dele que eu te pago de volta, cada centavo, com juros. Em 2 anos eu compro outra casa para a senhora, maior, mais bonita." Eu acreditei. Como uma mãe não acredita no filho que jura pela memória do pai? Vendi nosso refúgio, o lugar das nossas melhores lembranças, e entreguei o dinheiro na mão dele. Um cheque gordo que representava anos de trabalho e economia. A importadora faliu em menos de 2 anos. O dinheiro sumiu. Evaporou em mercadorias que nunca chegaram, em aluguéis caros, em decisões ruins. E a promessa? A promessa se dissolveu junto. Ele nunca mais tocou no assunto. Quando eu, com muito cuidado, perguntei sobre o dinheiro uma única vez, ele se fez de vítima. "A senhora acha que eu queria que isso acontecesse? A senhora está jogando na minha cara o meu fracasso?" Eu me calei. Engoli o prejuízo financeiro e, pior, o prejuízo moral. Aquele foi o primeiro grande sinal. O primeiro momento em que percebi que, para o meu filho, o dinheiro já falava mais alto que a memória do pai. Que uma promessa feita sobre o túmulo de Roberto não valia nada. Remexo nas fotos e outra imagem salta. É de uns 4 anos atrás. Lucas e Camila, aqui nesta mesma sala. O primeiro jantar dela na minha casa. Lembro do seu olhar passeando pelos meus móveis, não com curiosidade, mas com o desprezo de um inspetor sanitário.
Ela não olhava para a cristaleira da minha avó. Via apenas um móvel velho. Não via o aparador que Roberto e eu lixamos e envernizamos juntos num fim de semana. Via apenas madeira escura fora de moda. Nossa, quanta coisa, dona Helena, ela disse com um sorriso que não aquecia. Tudo tem tanta história, né? Mas sabe o que ficaria lindo aqui? Uma repaginada. Contratar um decorador para dar uma modernizada. Deixar tudo mais clean. Clean. Limpo. Era isso que ela queria fazer. Limpar a minha história, a minha identidade, da casa onde criei meu filho. Uma semana depois, aproveitando que eu tinha ido passar o dia com a minha irmã em outra cidade, eles vieram, sem me consultar, sem me avisar. Quando voltei, encontrei uma mesa de centro de vidro e metal frio no lugar da minha mesa de madeira maciça, um presente de casamento dos meus pais. A mesa onde apoiei as mamadeiras de Lucas, onde ele fez os primeiros deveres de casa, onde Roberto e eu jogávamos cartas nas noites de chuva. Tinha sumido. Lucas me recebeu com um abraço sem graça, o olhar culpado. Foi um presente, mãe, da gente, para te ajudar a organizar o espaço. Eu olhei para aquela coisa fria e sem alma no meio da minha sala. Não era um presente. Era uma invasão. Era um aviso. Eles estavam demarcando o território, apagando o que eu era para dar lugar ao que eles queriam que eu fosse. Fiquei ali, parada, com a bolsa na mão, sentindo uma raiva surda que não me permitia expressar. Apenas sorri e disse: "É diferente. Obrigada." E com aquele sorriso falso, eu vendi mais um pedaço de mim. A pilha de fotos parece zombar de mim. Aqui está uma que resume bem a minha posição na vida deles. Férias na costa do Sauípe há uns 2 anos. A desculpa era nobre. Queremos que o Theo aproveite a vovó. Fiquei feliz. Fiz as malas com meus maiôs discretos e meus vestidos de verão. A surpresa veio no aeroporto, quando Lucas me entregou o voucher da minha reserva. "Mãe, a gente reservou um hotel para a senhora a uns 15 minutos do nosso resort. É que lá é mais silencioso, sabe? Você vai gostar da tranquilidade, fica longe da barulheira da piscina." A facada foi gelada. Entendi na hora. A tranquilidade era um eufemismo para distância. Eles não queriam a velhinha de chale circulando entre os amigos ricos e bronzeados deles no resort 5 estrelas. Eu era um acessório para ser usado durante o dia, para cuidar do neto e guardado na caixa durante a noite. E assim foi. Todos os dias, um táxi me buscava no meu hotel, simples, mas limpo, e me levava para o paraíso de luxo deles. Eu passava o dia na beira da piscina, me sentindo uma figurante num filme que não era meu, ouvindo conversas sobre barcos, viagens a Dubai e a dificuldade de encontrar uma boa babá bilíngue. À noite, enquanto eles iam para jantares elegantes, eu voltava para o meu quarto silencioso e pedia serviço de quarto. A confirmação da minha teoria veio numa tarde. Eu estava sentada numa espreguiçadeira, um pouco afastada, fingindo ler um livro, o chapéu cobrindo o meu rosto. Camila estava ao telefone, falando com uma amiga, a voz baixa, mas o vento trouxe as palavras até mim como se fossem sussurradas no meu ouvido. "É complicado, amiga. A mãe dele é uma fofa, mas é muito simples. Não se encaixa, sabe? A gente tem que ficar administrando. É cansativo." Não se encaixa. Eu me encolhi debaixo do chapéu. As lágrimas vieram quentes e silenciosas. Eu não me encaixava na vida que eu mesma tinha financiado. O sacrifício da casa de praia, o dinheiro que eu dava todo mês para ajudar nas contas, tudo aquilo servia para construir um mundo do qual eu era sistematicamente excluída. E mais uma vez, eu não disse nada. Continuei fingindo ler meu livro, com o coração em pedaços. Mas o sinal mais claro, o mais decisivo, o que me levou à decisão que mudaria tudo, está numa foto que não está aqui na caixa. Está gravado na minha memória. Foi há 3 anos. Lucas, quebrado e humilhado pelo fracasso da importadora, apareceu na minha porta. Não era o empresário falido, era o meu menino. Ele chorou no meu colo, o corpo grande de homem tremendo como o do menino que um dia ele foi. Falou de dívidas, de vergonha,
do medo de não conseguir dar a Camila a vida que ela esperava. E então ele falou da nova ideia. Uma startup de tecnologia. Um aplicativo revolucionário que, segundo ele, mudaria o mercado. Ele tinha a paixão, a visão, mas não tinha um tostão. Camila estava ao lado dele, não chorava. Os olhos dela estavam secos, calculistas, me analisando. Ela não via o sofrimento do marido, via uma oportunidade de negócio. Ele precisava de um investidor anjo. Um investimento muito maior do que o da casa de praia. Era praticamente todo o patrimônio que Roberto e eu construímos. Naquele momento, enquanto meu filho soluçava no meu ombro, a voz calma e sábia de Roberto ecoou na minha mente. Helena, nunca misture emoção com negócios. Proteja o que é seu. Foi ali que a minha paciência estratégica, a lição mais valiosa que aprendi com meu marido, entrou em ação. Eu vi o desespero nos olhos dele, a ganância nos dela, e soube que precisava jogar um jogo diferente. Eu o afastei, sequei suas lágrimas e disse: "Eu vou te ajudar, meu filho." O alívio no rosto dele foi imenso. Camila sorriu pela primeira vez, mas eu continuei. Mas com as minhas condições. O dinheiro não virá diretamente de mim. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber que sou eu, nem a Camila. Olhei diretamente para ela, que me fuzilou com os olhos. Será um investimento formal, através do Dr. Arantes, meu advogado. Ele representará um fundo de investimento anônimo. Quero ver você andar com as próprias pernas, Lucas. Quero que as pessoas acreditem no seu talento, não no dinheiro da sua mãe. O que eu não disse a ele era o meu verdadeiro motivo. Eu estava me protegendo. Estava dando a ele uma última chance de me provar que não tinha se esquecido de onde veio. Eu queria ver se, com o sucesso que eu proporcionaria, ele se lembraria da mãe simples que o tornou possível. Ele, cego pela oportunidade, concordou com tudo. Assinou o contrato que o Dr. Arantes preparou sem nem ler as letras miúdas. E as letras miúdas eram a minha salvaguarda. Cláusulas rigorosas sobre o uso do capital, relatórios financeiros obrigatórios e, a mais importante, uma cláusula de rescisão imediata em caso de uso indevido dos fundos para despesas pessoais ou gestão fraudulenta. Por 3 longos anos, eu assisti de camarote. Vi meu dinheiro, o suor da vida de Roberto, ser transformado em carros importados que mal cabiam na garagem, em bolsas de grife que Camila exibia nas redes sociais com a legenda "Ikaw Girl Boss", em jantares em restaurantes caríssimos, em festas extravagantes como a de ontem. Cada postagem dela era um pequeno corte. "Vivendo a vida que merecemos", ela escrevia. E eu, a verdadeira fonte daquela vida, continuava a ser tratada como a velhinha de roupa de brechó, a quem eles davam uma ajudinha de vez em quando para pagar as contas. Eu permiti. Eu assistia a tudo em silêncio, esperando um gesto, um reconhecimento, uma migalha de gratidão que nunca veio. Em vez disso, o que veio foi o desprezo, a humilhação pública. O desprezo deles cresceu na mesma proporção que o saldo bancário. Fecho a caixa de fotos, o passado está claro agora. Não foi um único evento. Foi uma morte lenta, um assassinato da minha identidade e da minha dignidade em 1000 pequenos cortes. E eu fui cúmplice. Eu segurei a faca para eles em nome de um amor que se tornou via de mão única. A frieza que sinto agora não é mais de mágoa, é a frieza do aço. A noite da festa não me quebrou. Ela me forjou. E agora, finalmente, eu sei exatamente o que preciso fazer. Com a cabeça fria, a mente limpa da névoa da mágoa, eu consigo repassar cada detalhe daquela noite. É como assistir a um filme, um em que eu sou a protagonista, mas que só agora entendo o enredo. A casa deles. Não era um lar, era um cenário. Um showroom caríssimo, onde nada parecia ter sido tocado por mãos humanas. Tudo era branco, dourado, metálico. As luzes eram frias, projetadas para iluminar objetos, não pessoas. Os sofás de linho claro pareciam gritar para que ninguém se sentasse. Garçons, contratados e anônimos, circulavam com bandejas de coisas que eu nem sabia o nome.
pequenas construções de comida que davam pena de desmontar com uma mordida. Havia um fotógrafo profissional, um homem que se movia como um caçador, capturando sorrisos forçados e poses ensaiadas. Era a festa de 8 anos do meu neto, mas a única criança que parecia realmente se divertir era o próprio Theo. O resto dos convidados, os pais das outras crianças, eram sócios, clientes em potencial, contatos. Peças num tabuleiro de xadrez social que Camila movia com a perícia de uma mestra. Eu cheguei sentindo-me um borrão de cor num quadro em preto e branco. Meu vestido de linho azul, simples, mas de bom corte, e meu chale da cor do mar. Segurava o presente do Theo com as 2 mãos, um embrulho grande e um pouco desajeitado. Um livro de astronomia de capa dura e um pequeno telescópio. Quando ele abriu, seus olhos se arregalaram. Aquele brilho de pura descoberta, de alegria que não se mede em cifras, foi o único momento de calor genuíno em toda a noite. Ele me abraçou com força, o cheiro de bolo de chocolate no seu cabelo. Vovó, é o melhor presente do mundo. Ele correu para mostrar aos amiguinhos, apontando para o céu escuro da varanda, já tentando encontrar a primeira estrela. Aquele momento de pura felicidade deve ter sido a minha ruína. Talvez a minha alegria, a minha conexão real com o neto, tenha sido um insulto à artificialidade que Camila construiu com tanto esmero. Eu me sentei um pouco afastada do barulho, numa poltrona de design desconfortável, apenas observando meu neto. Foi quando a vi se aproximando. Ela se movia como uma serpente elegante, o corpo esguio dentro de um vestido dourado que parecia ter sido costurado sobre ela. Segurava uma taça de vinho branco pela haste, os dedos longos com unhas impecáveis. O sorriso dela era uma obra de arte da falsidade. Não chegava nem perto dos olhos. Os olhos dela, naquele momento, me mediam com um desprezo frio, calculista. Ela parou na minha frente, projetando sua sombra sobre mim. Dona Helena, precisamos conversar, ela disse, e o tom de voz já era uma sentença. Não era um convite, era uma intimação. Eu me levantei, ajeitando meu chale nos ombros por puro hábito, um gesto de quem busca um escudo. 2 de suas amigas, clones dela em vestidos diferentes, se aproximaram discretamente, fingindo pegar um canapé, mas com os ouvidos bem atentos. A plateia estava formada. Foi quando ela disparou. Com todo o respeito... o prefácio da crueldade. O anestésico que ela aplicava antes de enfiar a faca. Esse seu visual envergonha a todos. Cada palavra caiu como uma pedra no silêncio que se formou ao nosso redor. Eu senti os olhares. Os das amigas dela, cúmplices. O de um dos garçons, um rapaz jovem, que me olhou com uma centelha de pena antes de desviar os olhos, constrangido. Parece que saiu de um brechó, ela continuou, a voz um pouco mais alta, para que não restassem dúvidas. O que os sócios do Lucas vão pensar? O mundo parou. O som da música eletrônica ambiente pareceu distante. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não conseguia pensar numa resposta. O que se diz a uma navalha? Eu me senti pequena, inadequada, uma peça de mobília velha que esqueceram de jogar fora. E então eu ouvi. Meu filho. Meu Lucas. Ele estava a menos de 3 metros de distância, perto do bar, conversando com um homem grisalho de terno. Ele ouviu. Eu sei que ouviu. O corpo dele ficou tenso por um segundo. Nossos olhos se cruzaram por cima do ombro do outro homem. Naquele segundo, eu não pedi socorro com o olhar. Eu apenas o olhei. E o que eu vi no rosto dele me destruiu de uma forma que as palavras de Camila jamais conseguiriam. Eu vi a vergonha, a covardia nua e crua. Ele não me defendeu. Ele não disse uma palavra. Ele não lançou um olhar de repreensão para a esposa. Ele simplesmente sustentou meu olhar por uma fração de segundo, o rosto contraído numa máscara de desconforto, e depois desviou. Desviou os olhos, levou a taça de champanhe à boca e deu um gole demorado, virando-se um pouco mais para o homem com quem conversava, como se aquele diálogo sobre negócios fosse a coisa mais importante do mundo. Como se eu não existisse.
Naquele instante, a humilhação de Camila perdeu toda a importância. O veneno dela era superficial. A ferida de verdade, a que sangrou por dentro, foi o silêncio do meu filho. O silêncio dele foi um grito. Gritou que ele concordava com ela. Gritou que eu era, sim, um constrangimento. Gritou que o status que ele e a esposa perseguiam valia mais do que a dignidade da própria mãe. A dor foi física. Uma pontada aguda no peito que me tirou o ar. Tive que me apoiar na parede fria para manter o equilíbrio. Um filme de 30 anos passou pela minha cabeça em um segundo. A casa de praia vendida, a mesa de centro trocada, as férias humilhantes, o dinheiro do investimento que pagava por aquela taça de champanhe na mão dele. Tudo aquilo, todos os sacrifícios, todas as vezes que engoli o orgulho, tudo culminou naquele momento, naquele olhar desviado, e então o estalo. Algo dentro de mim se partiu e se rearranjou. A dor aguda não sumiu, ela se transformou. Virou gelo, uma fúria fria, cortante, que trouxe consigo uma clareza absoluta. A Helena boazinha, a mãe que tudo perdoava em nome da paz, morreu ali, encostada naquela parede branca e estéril. Acabou. O jogo deles, as minhas concessões, a minha eterna esperança de que um dia eles me veriam de verdade. Tudo acabava ali. Eu não era mais uma vítima. Eu era a dona do tabuleiro. E eles tinham acabado de fazer a jogada errada. A noite se arrastou, mas pela primeira vez em muito tempo eu não estava lutando contra ela. O sono não veio, mas a paz, de uma forma estranha e fria, me encontrou aqui na poltrona. Não era a paz macia do perdão ou do esquecimento. Era a paz dura e afiada de uma decisão tomada. A paz de quem para de lutar contra a correnteza e decide construir uma barragem. Eu não chorei mais. As lágrimas da noite anterior tinham lavado a poeira da minha visão. Agora eu via tudo com uma clareza que chegava a doer. Os fantasmas da minha casa não me assombravam mais. Pareciam estar ao meu lado, em silêncio, esperando. O fantasma de Roberto, com seu olhar calmo e seu conselho silencioso de que a paciência é uma arma. O fantasma da mulher que eu fui, a jovem cheia de sonhos que acreditava na bondade inerente das pessoas. Esta noite, eu me despedi dela com um aceno triste, mas firme. Ela não servia mais para a guerra que eu estava prestes a travar. Levantei-me e andei pela casa escura. Meus passos não eram mais os de uma velhinha cansada. Havia um propósito neles. Fui até a cozinha e preparei um chá de camomila, não para me acalmar, mas pelo ritual. O vapor subindo da xícara, o calor nas minhas mãos. Eram coisas reais, concretas. E era de realidade que eu precisava agora. Encostada na bancada da cozinha, eu repassei o plano que se formava na minha mente. Não era um plano nascido do ódio. Se fosse, seria confuso, explosivo, cheio de furos. Não. Era um plano nascido da justiça. A justiça pelo legado de Roberto, um homem que trabalhou de sol a sol, que contou cada centavo, não para que seu único filho o transformasse em champanhe caro e sapatos de grife para uma mulher que o desprezava. E a minha justiça. A justiça por cada humilhação silenciosa, por cada sorriso forçado, por cada pedaço da minha alma que eu vendi em troca de migalhas de um afeto que nunca foi real. A vingança é um prato que se come quente, dizem. Mas a justiça, eu descobri naquela madrugada, é um banquete que se prepara com a mente fria e se serve em temperatura ambiente, com a elegância de um fato irrefutável. Eu não gritaria. Eu não os acusaria com lágrimas nos olhos. Eu os confrontaria com a verdade, com os números, com as cláusulas de um contrato que eles nunca se deram ao trabalho de entender. Eu os via na minha mente. Lucas, com sua fraqueza disfarçada de ambição. Camila, com sua arrogância construída sobre uma fundação de areia, que era o meu dinheiro. Eles me subestimaram. Viam em mim a velhinha do chale, a mãe que podiam manipular com um abraço falso ou uma promessa vazia. Nunca viram a mulher que administrou as finanças da nossa casa por 40 anos.
Nunca viram a aluna atenta de Roberto, que me ensinou a ler um balanço e a identificar um investimento ruim a quilômetros de distância. Eles nunca viram Helena. Viam apenas a mamãe. E esse foi o erro fatal deles. Quando os primeiros raios de sol tocaram a minha janela, a decisão não era mais uma ideia. Estava cimentada no meu peito, sólida como uma rocha. Eu ia desmantelar o castelo de cartas que eles construíram com as minhas economias, com as minhas memórias, com o meu sacrifício. Eu ia retirar cada centavo. Peguei o telefone. O aparelho, que tantas vezes pareceu pesado com as chamadas não atendidas e as conversas superficiais, hoje era leve. Meus dedos discaram o número do Dr. Arantes de memória. Minhas mãos não tremiam. Eu estava completamente calma. A tempestade dentro de mim havia passado, deixando para trás um céu limpo e uma determinação de aço. Ele atendeu no segundo toque, a voz grossa de sono. Alô? Bom dia, Arantes. É a Helena. Houve uma pequena pausa. Eu podia imaginá-lo se sentando na cama, o cérebro tentando entender o motivo de uma ligação tão cedo. Helena, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Eu olhei pela janela para a cidade que despertava. Tudo estava bem, pela primeira vez em muito tempo. Aconteceu sim, Arantes, eu disse, e minha voz saiu com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Não era a voz trêmula da senhora magoada, era a voz de uma cliente. Aconteceu a vida. Preciso que você venha ao meu escritório hoje, o mais rápido que puder. Seu escritório? Ele perguntou confuso. Sim, o de Roberto, onde assinamos aquele contrato há 3 anos. Vamos acionar as cláusulas do contrato de investimento da startup do Lucas. Todas elas. Especialmente a de uso indevido de capital para despesas pessoais e gestão fraudulenta. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Não era um silêncio de surpresa. Era um silêncio de confirmação. De quem espera por um momento que finalmente chegou. Então, ouvi um suspiro. Não era de cansaço, era de alívio. Helena, eu estava esperando por essa ligação há 3 anos. Estarei aí em 1 hora. Desliguei o telefone. E senti um peso enorme, um peso que eu nem sabia que carregava, sair dos meus ombros. Eu me senti leve, mais leve do que em anos. O primeiro passo estava dado, o mais difícil, o passo de escolher a mim mesma. Fui até o meu quarto, abri o guarda-roupa e ignorei meus vestidos simples do dia a dia. Escolhi um tailleur cinza, de corte impecável, que eu não usava desde uma reunião no banco, logo após a morte de Roberto. Vesti-me devagar, com cuidado. Prendi meu cabelo num coque firme. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava de volta tinha rugas, tinha os olhos um pouco cansados, mas não havia mais vestígios de vítima nela. Havia apenas resolução. Meu plano era simples e direto, como Roberto sempre me ensinou que os melhores planos devem ser. Sem drama, sem emoção, apenas fatos. Iríamos reunir toda a documentação que Arantes já vinha discretamente compilando. Formalizaríamos a notificação de retirada total do investimento. E então eu esperaria. A era da vovozinha boazinha, a peça de brechó que envergonhava a família, tinha chegado ao fim. Hoje nascia a investidora, a dona do dinheiro, a matriarca que eles tentaram apagar, mas que estava prestes a lhes lembrar, de forma indelével, quem realmente detinha o poder. O escritório do Dr. Arantes era um refúgio. Um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, medido pelo tic-tac suave de um relógio de pêndulo e pelo cheiro de couro, papel antigo e café forte. Tudo ali era sólido, de madeira escura e pesada. As poltronas de couro te abraçavam, os livros nas estantes pareciam ter sido lidos de verdade, não apenas comprados para decorar. Era o oposto exato da casa do meu filho. Um lugar de substância, não de aparência. Era o mundo de Roberto. Arantes me esperava, já de pé, ao lado de sua imponente mesa de mogno. Ele era mais baixo que Roberto, mas tinha a mesma presença calma e segura. Seus cabelos, agora completamente brancos, estavam penteados para trás.
Ele não sorriu quando entrei. Apenas me olhou com uma seriedade que era, ao mesmo tempo, respeitosa e solidária. Ele conhecia minha história. Ele ajudou Roberto a construir o patrimônio que agora estava em jogo. Ele era mais do que um advogado. Era um guardião de memórias. Helena, ele disse, a voz grave preenchendo o silêncio. Sente-se, por favor. O café está fresco. Ele me serviu uma xícara pequena, o cheiro amargo e forte me ajudando a firmar os pensamentos. Sentei-me na poltrona em frente à sua mesa, o couro frio contra as minhas costas. Coloquei minha bolsa no chão ao meu lado e juntei as mãos no colo. Eu não estava ali para lamentar, estava ali para agir. Eu já imaginava que este dia chegaria. Ele começou, sentando-se e abrindo uma pasta grossa e escura sobre a mesa. Não era a pasta que eu traria para casa mais tarde. Esta era a sua, a pasta do trabalho de formiga que ele vinha fazendo nas sombras. Por isso, mantive um acompanhamento discreto das finanças da empresa. A seu pedido, claro. Roberto sempre dizia, confie, mas verifique. E ele tinha razão. Ele virou a pasta na minha direção. As páginas estavam organizadas com marcadores coloridos. Balanços, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, números. A linguagem fria e universal da verdade. O que ele me mostrou foi pior, muito pior do que a minha imaginação mais pessimista poderia ter criado. Eu esperava encontrar extravagâncias, jantares caros, talvez uma ou outra compra exagerada. O que eu vi foi um saque sistemático, um roubo metódico, disfarçado de despesas corporativas. Veja isso, Helena. A ponta da sua caneta tinteiro tocou uma linha em uma fatura de cartão de crédito. Aquele cartão que eu, ingenuamente, acreditei que seria usado para almoços com clientes e compra de material de escritório. O nome do estabelecimento era uma joalheria famosa, daquelas com caixinhas azuis. A data era de 2 semanas antes, bem perto do aniversário de Camila. O valor me fez prender a respiração. Era o equivalente a 6 meses da minha aposentadoria. Um presente de aniversário para a esposa, classificado na contabilidade como material de representação e marketing, Arantes explicou, sem emoção. Sua calma era o contraponto perfeito para a tempestade que começava a se formar dentro de mim. Ele virou a página. Outra fatura, passagens aéreas para as Maldivas, primeira classe. Um resort de luxo com bangalô sobre a água, tudo lançado como viagem de prospecção de mercado internacional. Lembrei-me das fotos que Camila postou. Ela, de biquíni, segurando um coco com a legenda trabalhando duro no paraíso, Cassian Girl Boss. A desfaçatez era tão grande que chegava a ser surreal. Aquele trabalho duro era o dinheiro de Roberto, o dinheiro do nosso suor sendo torrado sob o sol do Oceano Índico. A lista continuava, uma ladainha de traições financeiras. O aluguel mensal do carro de luxo de Lucas, um modelo alemão que mal cabia na garagem do prédio, debitado diretamente da conta da empresa como despesa de transporte da diretoria. As mensalidades de um clube de campo exclusivo, onde eles passavam os fins de semana, lançadas como eventos de relacionamento com clientes. Jantares em restaurantes com estrelas Michelin, onde uma garrafa de vinho custava o que eu gastava em 1 mês de supermercado. Cada linha, cada número era uma facada. Eu via não apenas o dinheiro, mas as mentiras por trás dele. Lembrei de um telefonema, uns meses atrás. Lucas com a voz cansada. Mãe, desculpe não ter ligado antes. Estou numa maratona de reuniões, tentando fechar um contrato importante. Não paro um segundo. Agora, eu via na minha frente a fatura do spa do hotel mais caro da cidade, datada daquele exato dia. A massagem relaxante dele, a maratona de reuniões, tinha sido paga com o futuro da empresa, com o meu futuro. A ficha caiu. Eles não estavam apenas vivendo bem com o sucesso da empresa. Eles estavam matando a empresa para viver bem. Estavam canibalizando o capital que deveria ser reinvestido, que deveria gerar empregos, que deveria construir algo real e duradouro. Eles estavam transformando o sonho de Lucas e o legado de Roberto em cinzas para aquecer sua vaidade por um inverno.
Isso não é só imoral, Helena. A voz de Arantes me tirou do meu torpor. Ele me olhava com preocupação, talvez esperando que eu desmoronasse. Mas eu não desmoronei. A dor estava lá, uma brasa quente no fundo do meu peito, mas por cima dela, uma camada de gelo se formava. Isso é fraude, apropriação indébita. Temos base de sobra não apenas para retirar o investimento, mas para um processo criminal, se você quiser seguir por esse caminho. Um processo criminal. Meu filho. Um criminoso. A palavra ecoou no escritório silencioso. E naquele momento, qualquer resquício de dúvida, qualquer pingo de culpa que eu pudesse sentir por estar prestes a puxar o tapete debaixo dos pés deles, evaporou. Desapareceu. Minha decisão não era mais sobre um coração de mãe ferido pela humilhação. Era sobre honra, sobre decência. Era sobre impedir que meu filho, o menino que eu ensinei a ser honesto, se afundasse completamente na lama de desonestidade que ele mesmo criou. Eu não ia mandá-lo para a cadeia, mas eu ia forçá-lo a encarar a verdade. Não, eu disse, e minha voz era um fio de aço. Sem processo criminal, mas vamos cortar o mal pela raiz, agora. Passei o resto do dia ali, naquele santuário de ordem e lei. Dr. Arantes trabalhou com uma eficiência impressionante. Primeiro, redigimos a notificação oficial de rescisão do contrato de investimento. Cada palavra era um golpe de martelo. Violação de cláusula de gestão fiduciária. Uso indevido de capital para fins pessoais. Má-fé administrativa. Eu lia as frases e as traduzia na minha cabeça. Traição, ganância, mentira. Depois, preparamos o que Arantes chamou de relatório de impacto. Era uma versão simplificada das finanças, em apenas 2 páginas. De um lado, o valor total do meu investimento. Do outro, uma lista curta e devastadora dos gastos pessoais que descobrimos, com os valores ao lado. Era uma arma de papel e tinta, projetada não para um juiz, mas para destruir a narrativa de gênio dos negócios que meu filho construiu para si mesmo. O passo seguinte foi o mais concreto. Arantes pegou o telefone e ligou para o gerente do banco de investimentos. Eu ouvi a conversa. A voz dele era calma, polida, mas com uma autoridade inquestionável. Ele citou os números das contas, as cláusulas do contrato de custódia e deu a ordem. Como? A partir deste momento, eu solicito, em nome da investidora principal, o bloqueio imediato de todas as transferências, saques ou qualquer outra movimentação de fundos das contas da empresa X até segunda ordem. Sim, a notificação formal já está a caminho. Um silêncio. E então? Obrigado. Ele desligou. O dinheiro estava congelado. A fonte tinha secado. Era real. No fim da tarde, o sol entrava em faixas douradas pela janela do escritório, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Arantes juntou todos os documentos que preparamos, a notificação, o relatório, a cópia do contrato original, e os colocou dentro de uma pasta preta, de cartolina grossa. Ele a empurrou sobre a mesa na minha direção. Eu estendi a mão e toquei a pasta. Senti seu peso. Não era pesada, mas parecia conter toda a minha vida, todas as minhas decisões, todas as minhas dores e, finalmente, a minha libertação. Eu não sentia medo, não sentia tristeza. Sentia uma calma poderosa, a certeza de quem está fazendo a única coisa que pode ser feita, a coisa certa. Levantei-me, segurando a pasta com as 2 mãos, como se fosse um escudo. Obrigada, Arantes, por tudo. Eu só fiz o meu trabalho, Helena, ele disse, levantando-se também. E fiz o que Roberto esperaria que eu fizesse. Ao sair do prédio e pisar na calçada movimentada, o barulho da cidade parecia diferente. O mundo não tinha mudado, mas eu sim. Dentro daquela pasta preta estava o fim do império de mentiras do meu filho. Mas também estava o começo do meu, o começo da minha vida de volta. Demorou 2 dias. 2 dias de um silêncio que, para mim, era a calmaria antes da batalha, mas que para eles, eu imaginava, devia ser a mais pura tortura. A fonte tinha secado.
O cartão de crédito corporativo deve ter sido recusado no restaurante chique. A transferência para o aluguel do carro de luxo não deve ter caído. A vida de aparências tem um custo alto e o pagamento é diário. Eu sabia que eles viriam. Eu apenas não sabia quando. A campainha tocou no final da tarde de terça-feira. Não me assustei. Não senti meu coração acelerar. Eu estava sentada na minha poltrona, lendo um livro, com uma xícara de chá na mesinha ao lado. Coloquei o marcador na página, fechei o livro com calma e me levantei. Cada gesto meu era deliberado, tranquilo. Eu estava no controle. Abri a porta, e lá estavam eles. A imagem era quase uma caricatura do desespero. Lucas, pálido, com olheiras que não estavam lá na festa. A gravata, sempre impecável, estava um pouco frouxa, como se ele a tivesse afogado várias vezes ao longo do dia. Camila estava ao lado dele, mas um passo à frente, como a proa de um navio de guerra. O rosto dela era uma máscara de raiva contida, os lábios finos e brancos. Ela usava um vestido caro, mas parecia amarrotado, como se ela tivesse passado o dia inteiro se contorcendo de fúria dentro dele. Eu não disse nada. Apenas abri mais a porta, um convite silencioso. Eles entraram como uma rajada de vento gelado. Lucas olhava para todo lado, menos para mim. Camila, ao contrário, me fuzilava com os olhos. Mãe, o que está acontecendo? Lucas começou, a voz rouca, tentando soar razoável, o mediador de um conflito que ele mesmo criou. O banco ligou. As contas da empresa estão congeladas. O gerente não quis dar detalhes, disse que era uma ordem do investidor principal. É algum engano, não é? Algum erro do sistema? Antes que eu pudesse responder, Camila explodiu. O verniz de esposa elegante e controlada se estilhaçou no chão da minha sala. Erro do sistema? Não seja ingênuo, Lucas. É óbvio que foi ela. Ela cuspiu as palavras, apontando o dedo na minha direção, a unha vermelha como uma gota de sangue. Desde a porcaria daquela festa que ela está com essa cara de quem chupou limão. O que você fez, hein? Ligou para o banco? Fez um escândalo? Disse alguma besteira sobre como a gente gasta o dinheiro? Você tem noção do que você fez? Você vai quebrar o seu filho por causa de um chale de brechó. Eu a deixei falar. Deixei que todo o veneno escorresse. Cada palavra dela era um prego a mais no caixão da minha antiga culpa, da minha antiga condescendência. Ela estava me dando, de graça, toda a justificativa que eu precisava. Ela não via uma mãe ferida, uma mulher humilhada. Ela via um obstáculo, um problema que precisava ser removido. Quando ela finalmente parou, ofegante, eu apenas a encarei. Meu silêncio pareceu desarmá-la mais do que qualquer grito faria. Virei-me para o meu filho. Sente-se, Lucas. Você também, Camila. A conversa vai ser longa. Eles hesitaram, mas algo na minha voz, uma calma de aço que nem eu sabia que possuía, os fez obedecer. Eles se sentaram no sofá, rígidos, como dois réus esperando a sentença. Eu não me apressei. Fui até a escrivaninha de Roberto no canto da sala, minhas costas viradas para eles. Eu podia sentir seus olhares queimando na minha nuca. Abri a gaveta e peguei a pasta preta que o Dr. Arantes preparou. Senti o peso dela na minha mão. O peso da verdade. Voltei e me sentei na minha poltrona. A minha poltrona. O meu lugar de poder. Coloquei a pasta sobre a mesinha de centro, entre nós, como uma fronteira. Não houve engano nenhum, Lucas, comecei, a voz perfeitamente nivelada. E não, Camila, a culpa não é do meu chale. A conta foi congelada por ordem direta do principal investidor da sua startup. Na verdade, ele fez mais do que isso. Ele decidiu retirar todo o financiamento. A partir de hoje, a empresa não tem mais um centavo de capital. Lucas empalideceu ainda mais. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O quê? Mas por quê? Quem é ele? Eu nunca falei com esse homem. Ele não pode fazer isso. Ele não pode simplesmente puxar o tapete sem uma reunião, sem uma explicação. Eu me inclinei um pouco para a frente. O momento havia chegado. O momento pelo qual eu esperei por 3 anos de pequenos cortes e humilhações silenciosas. O momento da verdade. Oh, você o conhece muito bem, meu filho, eu disse,
e deixei um silêncio pairar no ar, denso e pesado. Na verdade, você a conhece. Fiz uma pausa. Vi a confusão nos olhos deles. A mente de Camila devia estar trabalhando a 1000 por hora, tentando adivinhar qual de suas amigas ricas poderia ter feito um investimento secreto. Camila, você viveu os últimos anos tão preocupada com o que os sócios e investidores do Lucas pensariam da minha aparência. Eu continuei, devagar, cada palavra uma pedra sendo colocada no seu devido lugar. Pois bem, chegou a hora de você finalmente conhecer a investidora. Você está olhando para ela, a única investidora. Sou eu. Se o silêncio de antes era pesado, o que se seguiu foi ensurdecedor. Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. O queixo de Camila não caiu. Ele despencou. Seus olhos perfeitamente maquiados se arregalaram e pela primeira vez eu vi uma emoção genuína neles. Puro, absoluto choque. Lucas me olhava como se eu tivesse acabado de me transformar num fantasma. Ele abria e fechava a boca, mas nenhum som saía. Camila foi a primeira a se recuperar, com uma risada estridente e falsa. Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Uma piada de péssimo gosto. De onde você tiraria tanto dinheiro? Vendendo seus tricôs? Eu não me ofendi, apenas abri a pasta preta. O primeiro documento que tirei de dentro foi a cópia do contrato de investimento original. Deslizei-o pela superfície de madeira da mesa até que parasse bem na frente deles. A assinatura de Lucas, grande e floreada, estava no final da página. Não é piada, Camila, é um negócio, eu disse, a voz ainda calma, cirúrgica. E o dinheiro veio da venda de tudo o que o seu sogro e eu construímos em 40 anos de trabalho. Veio da casa de praia que Lucas jurou pela memória do pai que me devolveria. Veio do patrimônio que eu coloquei nas mãos dele, acreditando que ele construiria algo de valor. Então, tirei o segundo documento, o relatório financeiro que Arantes preparou. 2 páginas. Simples, devastadoras. Coloquei-o em cima do contrato. E este é o motivo pelo qual o investimento acabou. Era um negócio. E vocês o transformaram no seu cofrinho particular. Meu dedo, enrugado pela idade, mas firme como uma rocha, desceu pela lista. Este relógio de ouro que você está usando agora mesmo, Lucas, comprado com o cartão corporativo e lançado como despesa de representação, custa o equivalente a 10 meses da minha aposentadoria. O olhar dele caiu para o próprio pulso, como se o ouro estivesse queimando sua pele. A viagem para as Maldivas no seu aniversário, Camila, continuei, olhando diretamente para ela. Aquela que você postou nas redes sociais dizendo que estava trabalhando duro no paraíso. Lançada como viagem de prospecção de mercado. Custou o suficiente para comprar um carro popular, à vista. Ela se encolheu no sofá. A cor sumiu do seu rosto. As mensalidades daquele clube de campo caríssimo, onde vocês passam os fins de semana jogando tênis, a reforma da cozinha de vocês, com mármore italiano, os jantares, as roupas, as joias, está tudo aqui, cada centavo. O dinheiro que deveria estar pagando salários, desenvolvendo o produto, expandindo a operação, estava pagando pela fantasia de vocês. A fantasia de que eram ricos pelo próprio mérito. A arrogância de Camila se desfez como açúcar na água. O que sobrou foi pânico. Um pânico feio, nu. Lucas, meu filho, desabou. Ele afundou no sofá, colocou a cabeça entre as mãos e começou a soluçar. Eram soluços baixos, vergonhosos, de um homem adulto que foi pego. Mãe, por favor, me perdoa. Ele balbuciou entre os soluços. Não faz isso. A gente pode consertar. Eu devolvo o dinheiro. Eu vendo tudo. Por favor, não tira a empresa de mim. É tudo que eu tenho. E ali estava. A confissão. A prova final de que ele sabia, o tempo todo. Eu me levantei. Fiquei de pé diante deles, não como uma mãe, mas como a personificação de todas as suas escolhas erradas. Não, Lucas, não pode consertar. Eu o interrompi. E minha voz, pela primeira vez, tinha uma borda de gelo. O que está quebrado aqui não é o balanço da empresa. O que está quebrado é a minha confiança.
O que está quebrado é o respeito. Andei até a janela e olhei para a rua, para o movimento dos carros, para a vida que continuava lá fora, indiferente ao drama que se desenrolava na minha sala. Por anos, eu dei a vocês tudo o que eu tinha. Meu amor, meu tempo, minha paz de espírito e, finalmente, meu dinheiro. E, em troca, o que eu recebi? Desprezo. Críticas veladas. Fui tratada como uma velhinha senil que não entende de nada, um estorvo que vocês precisavam administrar. E a sua humilhação maior, meu filho, a que selou o destino de vocês, foi o seu silêncio. Virei-me e o encarei. Ele levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas e manchado de vergonha. Naquela festa, quando a sua esposa, na sua frente, me humilhou para impressionar os amigos que ela pagava para ter com o meu dinheiro, você não disse uma palavra. Você desviou o olhar. Naquele segundo, você não quebrou só o meu coração. Você cuspiu na memória do seu pai. Você trocou a dignidade da sua mãe por uma taça de champanhe e uma ilusão de status. E essa é uma dívida que dinheiro nenhum pode pagar. Voltei para o centro da sala. Camila estava paralisada, o rosto uma máscara de terror. Ela finalmente entendeu. Não era sobre o dinheiro, nunca foi só sobre o dinheiro. Era sobre o poder que ela achava que tinha sobre mim e a descoberta de que ela nunca teve poder algum. Ela era apenas uma inquilina vivendo num castelo que pertencia a outra pessoa. O investimento acabou, eu disse. As palavras finais, calmas e irrevogáveis. O Dr. Arantes já executou a notificação de rescisão. A empresa, como vocês a conhecem, não existe mais a partir de amanhã. O que vocês vão fazer com as dívidas e com a própria vida, agora é problema de vocês. Abri a porta da sala. Agora, por favor, saiam da minha casa. Lucas tentou se levantar, cambaleando, para vir até mim, para me abraçar, para tentar o último truque do menino arrependido. Eu levantei a mão, um gesto simples, mas que o parou no lugar. Acabou, Lucas. Ele olhou para mim, os olhos cheios de um desespero que eu nunca tinha visto. E pela primeira vez, eu não senti pena. Não senti o impulso de mãe de correr e consertar tudo. Senti apenas o alívio profundo, a paz imensa de quem finalmente fecha uma porta que deveria ter sido trancada há muito, muito tempo. Eles saíram em silêncio. Eu fechei a porta atrás deles e girei a chave na fechadura. O clique do trinco foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. O silêncio que se instalou depois que a porta se fechou foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. Não era o silêncio pesado de antes, o da mágoa. Era um silêncio limpo, vasto, como um quarto de onde se tirou toda a mobília velha e empoeirada. Eu fiquei ali, de pé, no meio da minha sala, por um longo tempo. Respirei fundo. O ar parecia mais puro. Eu não me sentia vitoriosa. Não sentia a alegria da vingança. Sentia apenas a calmaria exausta que vem depois de uma febre muito alta. A doença tinha passado. Agora começava a convalescença. O telefone começou a tocar no dia seguinte. O nome Lucas brilhava na tela. Eu olhei para o aparelho vibrando sobre a mesa da cozinha. A primeira vez, senti um espasmo no peito, o velho instinto de mãe querendo correr e atender. Mas eu me segurei. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo 1 hora depois. E de novo à tarde. Eu continuei com o meu dia. Lavei a louça, cuidei das minhas samambaias, li 3 capítulos do meu livro. Cada toque ignorado era um pequeno ato de reafirmação. Eu não era mais o pronto-socorro emocional dele. Dr. Arantes me ligou no final da tarde, a voz calma e profissional de sempre. Helena, só para te atualizar, a notificação foi recebida e protocolada. A diretoria foi formalmente destituída e um administrador judicial temporário foi nomeado para avaliar os ativos e passivos da empresa antes da dissolução. Está tudo correndo como planejamos. Ativos e passivos. Que palavras frias para descrever os restos de um sonho que eu mesma paguei. Eu agradeci, a voz firme. Ele não fez perguntas pessoais, e eu era grata por isso. As notícias do mundo real,
do desmoronamento chegaram por meio da minha irmã, Lúcia. Ela me ligou na sexta-feira, a voz um misto de cautela e curiosidade mal disfarçada. Helena, você não vai acreditar. Fui buscar a Bia na escola e vi o Lucas. Ele estava parado num ponto de ônibus. Parecia perdido. E o carro dele, aquele carrão preto que mal cabia na vaga, sumiu. O porteiro do meu prédio, que é um fofoqueiro de primeira, disse que viu um guincho levando o carro da garagem deles na quarta-feira. Falta de pagamento, ele disse. Eu ouvi em silêncio. O carro, o primeiro e mais visível símbolo daquele império de mentiras, tinha ido embora. Imaginei meu filho, acostumado a se mover pela cidade dentro da sua bolha de couro e ar-condicionado, exposto ao sol, ao barulho, à espera do transporte público como uma pessoa comum. Não senti prazer. Senti um nó de tristeza. A queda era real. E estava apenas começando. Os amigos, claro, foram os próximos a desaparecer. A fonte de informação, ironicamente, foi o mesmo veneno que tanto me feriu: as redes sociais. Lúcia, com o faro de uma detetive, me mantinha informada. A Camila não posta nada há 4 dias. Nada, nem uma foto do café da manhã. As amigas dela, aquelas que estavam na festa, continuam postando a vida de sempre: yoga, restaurantes, viagens. Mas a Camila sumiu. É como se nunca tivesse existido. Elas evaporaram. O círculo de admiradores que aplaudia a rainha enquanto o castelo era luxuoso abandonou o barco assim que a primeira tábua rangeu. A lealdade comprada com champanhe caro tem a durabilidade de uma bolha de sabão. A confirmação do colapso final veio 1 semana depois do nosso confronto. Lucas me ligou de um número desconhecido. Desta vez, eu atendi. A voz dele era quase irreconhecível. Não era o empresário arrogante, nem o menino choroso. Era a voz de um homem oco. Mãe? Estou ouvindo, Lucas. Ele ficou em silêncio por um instante, talvez surpreso por eu ter atendido. Eles pediram o apartamento. Temos 30 dias para sair. Os credores estão ligando sem parar. O administrador disse que não sobrou nada. O que era da empresa mal paga as dívidas com os fornecedores. O que era nosso nunca foi nosso, afinal. Eu ouvi o barulho de carros ao fundo. Ele estava na rua. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu perdi tudo. Eu respirei fundo, buscando no meu peito aquela nova força, a calma que se recusa a ser abalada pelo pânico alheio. Meu amor por ele ainda estava ali, enterrado sob camadas de decepção, como a raiz de uma árvore antiga. Mas a minha função havia mudado. Eu não era mais a que consertava. Eu era a que apontava o caminho. Não, Lucas, você não perdeu tudo. Você perdeu coisas que você não tinha o direito de ter. O que você vai fazer agora é encarar as consequências das suas escolhas. As minhas, as de Camila, as suas. Todos nós escolhemos. Ele começou a chorar, um choro baixo, cansado. A Camila, ela foi embora. Fez as malas ontem. Foi para a casa dos pais em Santos. Ela disse que eu destruí a vida dela, que eu sou um fracassado. O golpe de misericórdia. O casamento de aparências não sobreviveu à primeira tempestade de realidade. Parte de mim doeu por ele, por essa solidão que ele mesmo construiu. Mas a outra parte, a parte que aprendeu a se proteger, apenas constatou o óbvio. O amor deles era um contrato social baseado em status e sucesso financeiro. Com a quebra do contrato, o sentimento faliu junto. Lucas, eu disse, a voz suave, mas sem ceder 1 milímetro. As consequências chegaram para todos. Use isso. Use essa dor, essa vergonha, para descobrir quem você é de verdade quando não há mais nada para impressionar ninguém. Descubra quem é o homem por trás do relógio de ouro e do carro importado. Quanto a nós, meu amor por você, meu filho, não morreu, mas a minha confiança foi assassinada. E a ressurreição dela não vai ser um milagre. Vai depender de você. Vai levar tempo. Muito tempo. Desliguei o telefone. Não me senti culpada. Não me senti vitoriosa. Senti que tinha feito a coisa certa. A cirurgia foi dolorosa, sim.
O corte foi profundo e preciso, removendo um tumor de ganância, mentira e ingratidão que os estava consumindo e me matando lentamente. Eu via meu filho sofrer, e isso rasgava meu coração de mãe. Mas eu não me arrependia do corte. Às vezes, para salvar uma vida, é preciso amputar a parte doente. E eu tinha acabado de salvar duas, a dele e, finalmente, a minha. Passou-se um ano. O tempo, que antes parecia um inimigo que se arrastava, arranhando cada ferida, agora é um rio calmo que me leva para a frente. O primeiro grande passo foi vender a casa. A casa onde criei meu filho, onde vivi com Roberto, onde cada canto guardava um fantasma. Empacotar 40 anos de vida foi como fazer uma cirurgia na própria alma. Cada objeto que eu pegava me forçava a uma decisão. Isso fica ou isso vai? O que era memória e o que era apenas peso morto? A poltrona de veludo de Roberto, sim. As porcelanas que Camila nunca tocou por achar bregas, não. Foi um processo de limpeza, por dentro e por fora. Com o dinheiro, comprei este lugar. Um apartamento no 12º andar, com uma varanda que se abre para o mar. Um mar de verdade, não apenas a lembrança de uma casa de praia vendida. Aqui, a luz entra por todos os lados. Não há cantos escuros para a mágoa se esconder. Levei comigo apenas o essencial. A escrivaninha de Roberto, minhas plantas, as fotografias que agora posso olhar com uma saudade doce, não mais amarga. E a minha poltrona, claro. Ela está aqui, virada para a janela, para o horizonte. O resto é novo, é leve, é meu. Minha vida também se tornou mais leve. Voltei a procurar as amigas da juventude, aquelas que o casamento e os filhos acabaram afastando. Descobri que elas também tinham suas histórias, suas perdas, suas batalhas. Nas nossas tardes de café não há competição nem aparências. Há risadas, conselhos e a cumplicidade de quem já viveu o bastante para saber que o que importa não cabe numa vitrine. Entrei para um clube do livro. No início, eu mal abria a boca, com medo de dizer alguma bobagem. Hoje, eu debato, discordo, defendo minhas ideias. A voz que ficou calada por tanto tempo está reaprendendo a falar. E, para a minha própria surpresa, descobri a aquarela. Compro papéis, tubos de tinta e passo horas na varanda tentando capturar as 1000 cores do céu no fim da tarde. A maioria das minhas pinturas é um desastre. A água mancha tudo. As cores se misturam de um jeito que não planejei. Mas eu não me importo. É a primeira vez em décadas que faço algo que não serve para nada nem para ninguém, apenas para o meu próprio prazer. Lucas? Ele está tentando se reerguer. A queda foi feia, como eu sabia que seria. Ele e Camila se divorciaram em poucos meses. O castelo ruiu e o amor de conto de fadas não sobreviveu aos escombros. Ele conseguiu um emprego numa empresa de logística, um cargo de gerência, um salário honesto. Nada do glamour de ser o CEO de uma startup promissora, mas é real. Ele paga as próprias contas, mora num apartamento pequeno, alugado perto do trabalho. Ele me procura a cada 2 semanas, mais ou menos. Liga antes, pergunta se pode vir. Nunca mais apareceu de surpresa. A primeira vez que ele veio aqui, ficou parado na porta, olhando tudo, como se estivesse num país estrangeiro. Ele não usava mais o relógio de ouro. No lugar, um relógio simples, digital. Estava mais magro, com linhas de cansaço ao redor dos olhos que não existiam antes. Eram as marcas da vida real. Nossas conversas são cuidadosas. Como andar sobre um gelo fino que aos poucos vai engrossando. Ele me conta do trabalho, dos desafios, das pequenas vitórias. Ele está fazendo terapia. Me contou isso na 3ª visita, a voz baixa, quase com vergonha. A terapeuta disse que eu passei a vida inteira tentando provar um valor que eu achava que não tinha, ele me disse, olhando para as próprias mãos. Eu apenas ouvi. Não disse, eu te avisei. Não disse nada. O silêncio, que antes era uma arma entre nós, agora é um espaço para a verdade respirar. Ele se desculpou. Não foi uma vez só, com um discurso ensaiado. A desculpa dele vem em pequenas atitudes. No bolo de fubá que ele traz,
igual ao que eu fazia quando ele era menino. Na forma como ele agora pergunta da minha vida, das minhas aulas de pintura, do meu livro, e realmente espera para ouvir a resposta. Vejo nele um esforço genuíno para se reconectar, não com o meu dinheiro, mas comigo, com a mãe dele. É um começo frágil, mas um começo. A maior mudança, a que realmente curou a parte mais profunda da minha ferida, foi com o Theo. Sem a sombra de Camila, sem a tensão que sempre pairava no ar, meu neto e eu nos reencontramos de verdade. Lucas o traz para passar um fim de semana por mês comigo. São os meus fins de semana sagrados. Agora mesmo ele está aqui. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Estamos na varanda, com o telescópio que lhe dei naquele aniversário. Aquele que foi o estopim de tudo. Hoje, ele não é mais uma arma, é uma ponte. Vó, ele diz, o olho grudado na lente. O vovô Roberto também gostava de ver as estrelas? Eu sorrio. Passo a mão pelos cabelos dele, que já não tem mais cheiro de bolo de chocolate, mas de maresia e de menino crescendo. Gostava, meu amor. Ele dizia que olhar para as estrelas nos lembra do nosso tamanho, que existem coisas muito maiores e mais importantes do que os nossos pequenos problemas. Ele se vira para mim, os olhos brilhando, refletindo o céu. Que nem o amor? Ele pergunta com a sabedoria simples das crianças. Uma lágrima teimosa escapa, mas desta vez ela é quente e é de felicidade. Eu o puxo para um abraço apertado. Exatamente, meu neto, que nem o amor. É um amor puro, que não pede nada em troca. Um amor que não precisa ser comprado com sacrifícios ou silêncios. É um amor que eu quase perdi, mas que lutei para reconquistar. E olhando para o meu neto, seguro nos meus braços, com o mar à nossa frente e o universo sobre as nossas cabeças, eu entendo que a minha batalha valeu a pena. Eu não só recuperei a minha dignidade, eu recuperei o futuro. Hoje, sentada na minha varanda, o sol da tarde esquenta a minha pele, mas a brisa que vem do mar é fresca. O cheiro de sal e de maresia limpa o ar. O meu chale, aquele mesmo, o azul da cor do mar, está dobrado sobre o encosto da cadeira ao lado. Não o uso mais como um escudo. Ele voltou a ser apenas o que sempre foi, uma lembrança do amor de um homem bom. Eu olho para trás, para o furacão que passou pela minha vida, e não sinto mais amargura. A dor foi real. Foi como ter o peito rasgado. A traição do meu próprio filho, a crueldade da mulher que ele escolheu, tudo aquilo me cortou fundo. Mas o tempo e a distância me ensinaram uma coisa curiosa sobre as feridas. Depois que a carne para de sangrar, a cicatriz que fica é um mapa. E o meu mapa me mostra exatamente o ponto onde eu parei de me perder e comecei a me encontrar. Daquele rasgo nasceu uma força que não grita, que não se exibe. É uma força quieta, como a de uma raiz de árvore que, sem fazer barulho, quebra o concreto para encontrar a luz. Por anos, eu acreditei que amar era ceder, que ser mãe era absorver as dores dos filhos, engolir os sapos, apagar os próprios contornos, para que os deles pudessem brilhar mais. A gente aprende que ser mãe é se doar sem medida, é ser um porto seguro incondicional. Mas ninguém te ensina a lição mais dura. A doação sem respeito é autoanulação. O amor sem fronteiras não é amor, é invasão. Quando eu finalmente disse basta, naquele dia, na minha sala, eu não estava abandonando o meu filho. Eu sei que, no desespero dele, foi isso que ele sentiu. Mas hoje eu entendo com uma clareza que me dá paz. Eu estava me salvando. E de uma forma torta e dolorosa, eu estava salvando ele também. Dizer não para o castelo de mentiras dele foi o único sim verdadeiro que eu poderia dar para o homem que ele ainda tinha a chance de se tornar. Foi um ato de amor próprio, sim, mas talvez tenha sido também o ato de amor materno mais corajoso e honesto de toda a minha vida. Eu parei de ser a cúmplice silenciosa da sua autodestruição. Eu não destruí a vida dele. Eu destruí a farsa que ele chamava de vida. Eu arranquei a fantasia, o carro importado, o relógio de ouro, a esposa troféu, e o forcei a olhar para o que sobrou, ele mesmo.
Um homem de 40 anos que precisava pela primeira vez andar com as próprias pernas. Eu sei que o caminho dele ainda é difícil. Sei que há dias em que ele deve me odiar, mas também sei que, no silêncio do seu apartamento alugado, ele está se conhecendo de verdade, longe do aplauso falso de uma plateia paga com o meu dinheiro. E, no processo de reencontrar a minha vida, de redescobrir minhas amizades, minhas paixões, minha própria voz, eu dei a ele a maior de todas as lições, a de que a vida continua. E ela pode ser bonita de novo, mesmo depois de tudo ter desmoronado. O legado que Roberto e eu construímos, eu vejo agora, nunca esteve nos extratos bancários. O dinheiro foi apenas uma ferramenta, uma que foi usada de forma errada por um tempo. O nosso verdadeiro legado está aqui, nesta calma que sinto agora. Está na resiliência que descobri em mim. Na integridade de saber que fiz a coisa certa, mesmo que tenha sido a mais difícil. Na coragem de ter olhado para o meu filho e para a mulher dele e ter exigido o respeito que eles achavam que eu não merecia. Esse é o tesouro que não desvaloriza, que não pode ser roubado ou gasto em frivolidades. A verdadeira riqueza, eu descobri no final das contas, é esta paz. É poder sentar aqui, olhar o sol tocar a água, ouvir as gaivotas e sentir o coração tranquilo. É saber quem eu sou, o que eu valorizo e o que eu nunca mais vou aceitar. É olhar as ondas quebrarem na areia, uma depois da outra, incansáveis, e entender que a vida é assim mesmo, um movimento constante de levar e de trazer. E hoje, com toda a certeza do meu coração, eu posso dizer: eu sou uma mulher muito rica.